Senhores, boa noite. Meu nome é Wallace França. Trabalho com processo penal, leis especiais e ECA também, ok? Processo penal é aquela matéria boa, né? Aquela matéria fala de crime e tal. Todo mundo gosta. Comigo não tem esse negócio de ficar falando bonito, ficar falando aquela coisa perfeita. Comigo é mais na prática mesmo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de processo penal. Qualquer coisinha pode mandar uma dúvida aí que a gente está aí para isso. Beleza? Quem está com o material pode acompanhar que eu coloquei na ordem do material, bem tranquilo mesmo, para não ter problema. A gente gosta de fazer concurso, gosta de fazer OAB, já para você ficar pronto para a sua prova. O que eu trouxe hoje do processo penal também vai dar uma ajudada na segunda fase, caso você queira tirar uma dúvida ou outra, na segunda fase já vai ficar tranquilo. Esse assunto aqui, ele com certeza vai ter alguma coisa na segunda fase. O processo penal, todo direito é uno, né? É uma coisa só, todo direito é uno. Mas aquela ajudada na segunda fase de direito penal vai estar junto lá ao processo penal, que é o nosso tema ação penal. Ação penal, ok? Beleza. Professor, o que é ação penal? Normalmente a gente confunde ação penal com o próprio processo penal. Quando você pensa em ação penal, você imagina, está correndo um processo contra aquela pessoa, está lá o juiz em cima cobrando, está lá o Ministério Público, o órgão acusador está lá em cima lá. Só pensa lá no caso Bruno, que está lá o Ministério Público acusando. Eu gosto de tribunal por causa do seguinte, cara, tribunal é uma coisa maravilhosa. O promotor chega na cara de pau e fala assim, olha lá para o condenado e fala assim, para o acusado ainda, demonstrarei com todos os fatos que você está mentindo. E no final o cara está mesmo. Normalmente ele está mentindo. Então o que é a nossa ação penal? A ação penal é essa parte processual. Porque existe uma parte pré-processual, que é o inquérito policial, que também é importante, sempre tem uma questãozinha ou outra, que também é importante. Mas a ação penal, essa parte processual, é aquela que realmente condenará o cara. No final da ação penal, vai vir o juiz e falar assim, condenado a 10 anos de reclusão. Que maravilha. Aí sim, né? Aí sim. Aí vai para a cadeia, vai ficar preso, vai virar cliente meu, sou agente penitenciário. Maravilha, é isso aí que a gente quer mesmo. É isso aí que a gente quer. Vamos em frente. Primeiro princípio que eu vou trazer de ação penal, com muita tranquilidade. Princípio da inércia da jurisdição. O próprio princípio da inércia da jurisdição, eu ensino ele de uma forma, você vem lá de física e tal, quem sabe um pouquinho de física aprende ele de uma forma já bem ampla. O que é inércia? Inércia, muita gente fala assim, inércia é aquela força que a pessoa tem de se manter parado. Não, não é só isso. Na verdade, inércia é a pessoa manter-se no estado em que está. Se a pessoa está parada, a inércia é uma força que vai mantê-la parada. Mas se a pessoa está em movimento, a inércia, ela também vai manter a pessoa em movimento. Ok? É os dois. Então você vai falar assim, então o que é a inércia para a ação penal? A ação penal, em regra, o juiz está parado. Para que seja iniciado, eu tenho que dar um tapa. Eu vou ter que iniciar a ação penal. Esse início de ação penal não é feito pelo juiz. Princípio da inércia da jurisdição. Mas depois que eu inicio a ação penal, depois que eu dou aquele tapa, na verdade o princípio da inércia continua, porque se ele está em movimento, ele tem que se manter em movimento. Aí entra o princípio do impulso oficial do juiz, que é a mesma coisa que o princípio da inércia. Só que a inércia é anterior e o impulso oficial é posterior. Se não é o juiz quem dá início, quem que vai dar início? Ministério Público, órgão acusador, ou em caso de ação penal privada, o ofendido, a vítima. Beleza? Então vamos lá. Princípio da inércia da jurisdição, também chamado de procedar iudex et officio. É sempre bom colocar uma palavrinha aí no latim. Eu, particularmente, latim, quase morta a língua, né? Quase morta. No caso do Papa aí, tá aparecendo o latim bastante, porque antigamente o latim ninguém falava nada. No caso do Papa, agora começou a aparecer o latim de novo. Meu latim mesmo é só latim, só rau. Que passou disso aí, sei o mesmo que vocês. Latim não gosto muito não, mas tem que colocar aí, vai que cai alguma coisa em prova. Animus necandi, pô, vontade de matar, porra de animus necandi, quero saber de animus, vontade de matar. Ne procedar iudex et officio. O juiz não pode iniciar ação penal de ofício. O juiz não pode iniciar ação penal de ofício. Aí você vai falar assim, professor, o que é o chamado processo judicialiforme? Olha que nome bonito, nome lindo.
Processo judicialiforme. Imagine uma prova oral, cara. Às vezes eu fico imaginando assim, aquelas coisas loucas. Imagina uma prova oral. Você tá sentadinho lá, perna tá tremendo, tá suando, tá doido. Aí o cara fala assim, diz aí pra mim o que é processo judicialiforme. Tu vai falar assim, ó, no momento não me ocorre. Na verdade, sabe porra nenhuma, sabe nada. Mas no momento não me ocorre. Processo judicialiforme está previsto no Código de Processo Penal. Ele está lá previsto. No entanto, a doutrina entende que a Constituição não recepcionou. No caso de contravenções penais, o processo era iniciado de ofício pelo juiz ou até pela autoridade, olha só o absurdo, pela autoridade policial. Um absurdo. Então, esses processos, artigo 26 do CPP, o processo judicialiforme, ele não foi recepcionado, ok? Ele não foi recepcionado. Pergunto, o juiz, ele pode iniciar algo de ofício? Nada de ofício? Cuidado. A ação penal, ela tende a condenar uma pessoa. De ofício, o juiz não pode. Agora, se for o contrário, aí ele pode. Ele pode, por exemplo, dar o HC de ofício. O habeas corpus, traga-me o corpo, aí ele pode ser de ofício. Porque nesse caso aqui, está tutelando a liberdade da pessoa. Eu não estou condenando a pessoa, justamente o contrário. Beleza? Vamos em frente, vamos lá. Princípios eu vou estar falando sempre no meio da matéria. Princípio sempre é interessante estar falando uma coisa ou outra. Mas vamos direto para tipos de ação penal. Tipos de ação penal. Ok? Tipos de ação penal. Quando eu falo tipo de ação penal, eu tenho que fazer uma diferença muito grande para iniciar qual será o tipo de ação penal. Você vai falar assim, ó, em relação à ação penal, eu estou tutelando principalmente um direito de quem? Ok? Principalmente, é um direito da coletividade ou é um direito privado? É aí que tem que diferenciar. Porque se for um direito da coletividade, a ação penal será pública. Se for um direito mais privado, a ação penal será privada. No entanto, é sempre bom que se fale que a execução penal, depois que a pessoa é condenada, aí é privativa do Estado. Ela é privativa do Estado. Rola aí um papo de penitenciárias privadas em Minas Gerais. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. A execução penal, eu sou agente penitenciário, a execução penal privativa do Estado, pelo amor de Deus. Então pode acompanhar aí. Primeiro, ação penal pública. Ação penal pública. Ação penal pública. A gente vai assim devagarinho, com tranquilidade, e vai passando os conhecimentos mais profundos bem aí no meio. Na ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. É um órgão do Estado. Ministério Público. MP. Mais conhecido como Ministério Público. Aí você, quem gosta do MP, fala, ó, mais preparado. Quem não gosta, fala, mero palpiteiro. Eu, particularmente, gosto do Ministério Público, que está acusando o tempo todo. É isso que a gente quer. Qual é a peça acusatória aqui? A peça acusatória é chamada de denúncia. A peça acusatória é chamada de denúncia. Já vou falar da ação penal privada. Na ação penal privada, o titular é o ofendido. E a peça acusatória é chamada de queixa-crime. Olha só que interessante. A denúncia pública, Ministério Público. Queixa-crime, o ofendido. Aí você chega na rua, tá tendo uma briguinha lá, aí a pessoa fala assim, vou te denunciar. Vou te denunciar. Aí eu tenho que fazer aquela pergunta assim, não, vem cá, você fez direito? Você passou, tem 3 anos de atividade jurídica? Você passou num concurso para promotor? Para poder denunciar? Na prática, é comum, não tem problema. Na prática é utilizado. Ah, vou te denunciar. Vou apresentar uma queixa contra você. Vai entrar com uma ação penal privada contra a pessoa? Não. Então, esse queixa, esse denúncia, tecnicamente é incorreto. Agora, se você vai comunicar um crime à autoridade policial, aí é chamado notícia do crime. Mas ninguém vai dizer isso. Ah, vou apresentar uma notícia do crime contra você. Ninguém vai falar isso. Incrível que pareça, ninguém vai falar isso. Então, pelo amor de Deus, na prática, pode continuar falando, vou te denunciar, vou apresentar uma queixa contra você, não tem problema, não tem problema. Agora, no direito, estiver fazendo prova, aí modifica a sua palavra, denúncia e queixa-crime, ok? Tipo de ação penal, vou colocar aqui os princípios que vigoram na ação penal pública.
Primeiro, princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. Você vai falar assim, às vezes cai em prova esse princípio. Você vai falar assim, antes do início da ação penal, se o Ministério Público toma conhecimento de um crime de ação penal pública, se ele toma conhecimento, ele é obrigado a denunciar. Ele é obrigado a denunciar. Ok? É um princípio ali, antes de ação penal. Depois que inicia a ação penal, aí entra outro princípio. Aí vai entrar outro princípio. O chamado princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. O que significa o princípio da indisponibilidade? Se o Ministério Público tinha elementos para iniciar a ação penal pública, obrigatoriedade. Depois que ele entra com a ação penal, ele pode desistir da ação penal? Não, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Porque, na verdade, ele está ali representando o Estado. O Estado está tutelando, não pode existir ação penal. Princípio da indisponibilidade. Um terceiro princípio que dá uma confusãozinha. Vou colocar assim, ó. Divisibilidade. Divisibilidade. Eu faço algumas perguntas e respondo as perguntas retóricas e vou falar o que é o princípio. Se o Ministério Público entra com a ação penal num crime de coautoria, só que ele tem elementos tão somente contra uns. Aí ele entra tão somente contra aqueles. Será que depois ele pode aditar a denúncia e colocar os outros autores? Será que depois de uma condenação, ele pode entrar com ação penal contra os outros, caso ele tenha elementos? Ele pode. Ele pode. A doutrina fala o seguinte, a doutrina fala assim, não, peraí. Se ele tem elementos contra todo mundo, ele é obrigado a entrar com ação contra todo mundo. Ele só não será obrigado se não tiver elementos contra todo mundo, entra com alguns agora e entra contra outro depois. Na verdade, aí está a indivisibilidade. No entanto, o STF, nesta mesma situação, entende que é princípio da divisibilidade. O STF entende que é princípio da divisibilidade. Essa mesma coisa de poder aditar a denúncia depois. Modificou muita coisa? Modificou quase nada. No entanto, em prova, posição do STF, meu filho, STF falou, tu vai dizer o quê? Fala que está certo, depois que passar você contesta, aí entra com um habeas corpus, aí tudo bem. Agora, STF falou, posição de prova. Não tem que ficar inventando. Odeio quem fica inventando moda. Não, porque... Não, primeiro eu tô certa. Eu costumo dizer assim, vamos errar junto com a banca. Erra junto com a banca, pô. Primeiro ganha a questão, depois tu vai para frente. Ok? Vamos lá. Tipo, na ação penal pública, primeiro eu tenho a incondicionada. Incondicionada. Para o Ministério Público iniciar a ação penal, não depende de nenhuma condição. Normalmente aqui, o Estado estará tutelando direitos indisponíveis. Aqui o Estado estará tutelando direitos indisponíveis. Você vai dizer assim, se o Bruno, agora ele falou, né? Se o Bruno matou Elisa Samúdio, será que é necessário alguma manifestação de alguém para o Estado entrar com a ação penal? Cara, vida, direito indisponível. A vida é um direito disponível. Será que precisa o Ministério Público ter alguma manifestação de vítima para poder entrar com a ação penal? Não precisa. Não há necessidade. É uma ação penal pública incondicionada. Independe de condição. Agora, a contrário senso, segundo, ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação do ofendido. Aqui você vai falar o seguinte, ó. Tenho direitos indisponíveis. Eu tenho direitos indisponíveis. Mas a manifestação do ofendido, ela é necessária. Eu preciso da manifestação de vontade do ofendido. Só que o direito aqui do Estado é um pouco maior. Ok? O Estado só vai agir, ele que vai entrar com a ação penal é pública, o titular é o Ministério Público, caso o ofendido represente. Melhor exemplo aqui que sempre cai em prova. Crimes contra a dignidade sexual. Antes era de ação penal privada, antes da lei 2015 e 2009. Agora são de ação penal pública condicionada à representação.
caso uma mulher tenha sido estuprada, olha só o absurdo, isso era a regra. Caso uma mulher tenha sido estuprada, ela tinha que mover a ação penal privada. Agora não. Agora ela tem tão somente representar. O STF entende que essa representação aqui ela é informal. Tão somente lá um boletim de ocorrência, manifestando a vontade de ver a pessoa condenada, já serve como representação. Mas é sempre bom, você delegado, tem que estar mais tranquilo, faz lá um documento e coloca o nome lá, representação, e pede para ela assinar. Vai assinar tudo, não sabe nem o que está assinando, bota lá para assinar. Ok? Terceiro, ação penal pública, incondicionada, condicionada à representação, condicionada a requisição do ministro da Justiça. Aquelas pegadinhas que dá até raiva. Outro dia uma questão colocou assim, condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Não, do ministro. Requisição do ministro da Justiça. Esse condicionado à requisição do ministro da Justiça serão alguns crimes, é bom pegar logo os exemplos. Crimes contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aí será o ministro da Justiça que deverá representar, até para a abertura de inquérito policial ele precisa representar. Até para a abertura de inquérito policial ele precisa representar. Também um segundo caso, quando é o crime cometido no estrangeiro. Crime cometido lá no estrangeiro, ação penal somente lá no estrangeiro, desde que a pessoa não seja, desde que esse crime, a pessoa não seja condenada lá. Aí ela pode ser condenada no Brasil. No estrangeiro contra brasileiro. Crime cometido no estrangeiro contra brasileiro. Quarta hipótese. Ação penal pública condicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição. E essa quarta aqui, ó, ninguém fala, mas vou colocar aqui. Ação penal pública subsidiária, ação penal pública, subsidiária da pública. Ah, meu Deus. O que é isso aí, professor? Começou a viajar. Não, aqui rápido. Não vamos viajar muito, não. Todo mundo conhece a ação penal privada subsidiária da pública. Aí quando eu falo, não, existe ação penal pública subsidiária da pública. Aí começa. Não, não existe. Existe. Existe ação penal pública subsidiária da pública. Vou colocar duas hipóteses que a doutrina vem se manifestando. Primeira hipótese, em caso de crimes eleitorais. Nos crimes eleitorais, tem lá o promotor eleitoral. No entanto, quando é uma comarca muito longe, esse promotor eleitoral, que vai ser vinculado à União, não existe. Aí quem que vai agir no caso concreto? O promotor de justiça, promotor estadual. Só que ele está investido da função eleitoral, ok? Ele está investido da função eleitoral. Caso ele fique inerte, ó, inércia do promotor de justiça. Caso ele fique inerte, o procurador estadual, o geral estadual, ele pode suprir essa inércia. Ou seja, diante de uma inércia, o próprio poder público supre a inércia. Ação penal pública subsidiária da pública. Agora o exemplo que cai em prova é esse daqui. Esse é o exemplo que cai em prova. Crime, que eu tenho grave violação de direitos humanos. Se o crime tem grave violação de direitos humanos, qual é a competência? Grave violação de direitos humanos. Qual é a competência? A competência, se não tem nada no 109 da Constituição Federal, é justiça estadual. Nada de jogar para federal, não. Federal se tiver o aspecto transnacional. Federal será se tiver o aspecto transnacional. Se não, é só você imaginar um crime de homicídio grave. Homicídio grave, aquele homicídio bem grave mesmo. Vai ser o quê? Justiça estadual. Não começa a viajar, não. Não começa a inventar, não. Justiça. Professor, quando que vai ser Justiça Federal, então? Se esse não é. É só você olhar para o 109. Olhou para o 109 da Constituição Federal, aí você vai saber quais são os crimes da competência da Justiça Federal. Se tem um caso de crime que sempre será ação pública, se eu tenho violação de bens e direitos da União ou suas entidades, sempre será ação pública. E aí vai para a Justiça Federal. Ok? Então vamos lá. Um crime de grave violação de direitos humanos. Caso tenha um direito ali que o Brasil se obrigou a reprimir na esfera internacional e o Estado não faz nada, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó, o chamado IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Então, o primeiro caso, IDC 01, Dorothy Stan. Lá no caso da Dorothy Stan, foi um crime de grave violação de direitos humanos. Grave violação de direitos humanos. Vamos supor
que o Estado não tenha feito nada. Aí, o Procurador-Geral da República, ele pode suscitar essa mudança de competência perante isso que cai em prova, é Procurador-Geral perante o STJ. Perante o STJ. Aí o STJ determina a modificação de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Sempre bom que se fale, diante da inércia do Estado. Diante da inércia do Estado. Por que a ação penal pública subsidiária da pública? Porque o Estado ficou inerte e o próprio Estado supriu a inércia. Ação penal pública subsidiária da pública. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Agora a ação penal privada. Ação penal privada. Professor, quando eu ouço ação penal privada, eu me lembro de outra coisa. Opa, peraí, nada disso, não começa a inventar não. Ação penal privada é aquela relacionada à pessoa. Privada da pessoa, vida privada. Pô. Vida privada, não vamos inventar não. Ação penal privada é aquela que tão somente o ofendido ou sucessores pode entrar com ação penal, ok? Ofendido ou sucessores, ação penal privada. Primeiro caso de ação penal privada, colocar os princípios, que nem eu fiz aqui. Ó. Princípios. Princípios da ação penal privada. Conveniência ou oportunidade. Conveniência ou oportunidade. Aqui comigo, o Ministério Público ele é obrigado a entrar com a ação penal caso tenha elementos suficientes. Aqui, na ação penal privada, o particular não é obrigado a entrar com a ação penal. Ele entra se quiser. Por isso que é conveniência ou oportunidade. Tem lá o seu prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Ele vai entrar se ele quiser. Por isso conveniência e oportunidade. Aqui eu tenho indisponibilidade. Aqui eu tenho indisponibilidade. Aqui eu tenho disponibilidade. Disponibilidade. É o contrário. Olha só os institutos que saem daqui. Da conveniência e oportunidade, eu posso dizer que saem 2 institutos. Ó, 2 institutos. E aqui também saem 2 institutos. Aqui eu tenho decadência, caso ele não entre no prazo de 6 meses é conhecimento da autoria. E eu também tenho o Instituto da Renúncia. Instituto da Renúncia. Na renúncia ele fala, não, eu não quero entrar com ação penal. Renuncio. Eu não quero entrar com ação penal. Na disponibilidade, ele já entrou com ação penal. Se ele já entrou com ação penal, ele pode desistir? Pode. Vai desistir como? 2 formas. Perdão, o perdão do ofendido, o perdão precisa ser aceito. A renúncia não precisa ser aceita porque ainda não tem ação penal, mas o perdão precisa ser aceito. Ou então a perempção. Antes de P e B. Isso aqui eu aprendi bem cedo, cara. Antes de P e B você usa M. Ó, que beleza. Perempção. Perempção você vai imaginar só o seguinte, só para início de conversa. É o desleixo. É o desleixo. A pessoa fala assim, tem ação penal lá, ele é intimado a mover o processo, fica 30 dias parado. Perempta a ação penal. Perempta. Vai terminar com a ação penal. Causa extintiva da punibilidade. Ok? Vamos em frente. Tipos de ação penal privada. Tipos de ação penal privada. Primeiro, ação penal exclusivamente privada. Exclusivamente privada. Ou também chamada de privada propriamente dita. Esse é aquele tipo de ação penal privada. Normalmente, crimes contra a honra, os simples, né? Os qualificados não. Crimes contra a honra, crime de dano simples, ou até qualificado quando for motivo egoístico, ação penal privada. Antes de colocar o segundo caso de tipo de ação penal privada, eu vou colocar assim, ó. Na ação penal exclusivamente privada, cabe sucessão processual. Cabe sucessão processual. O que é isso, professor? Se o ofendido ou seu representante legal, ele não entra com ação penal e ele morre, outra pessoa pode entrar com ação penal? Ele tem um prazo de 6 meses, prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Outra pessoa poderia entrar com ação penal? Pode. Os chamados sucessores. Se for ação penal exclusivamente privada, os sucessores poderão entrar. E aqui vai aquele bizuzinho. Bizu amplamente conhecido. Bizu amplamente conhecido. Cabe sucessão processual e os sucessores são chamados, é o CAD. CAD.
cônjuge, aparece em vários lugares da nossa parte penal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essa ordem aqui é preferencial. Essa ordem é preferencial. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se o cônjuge não quer entrar, mas o ascendente quer entrar, vai prevalecer a vontade do cônjuge ou a vontade do ascendente? Prevalece a vontade de quem quer entrar com a ação penal. Vai prevalecer a vontade de quem quer, nesse caso, do ascendente. Pode ser o último, pode ser o irmão. Ninguém quer entrar com a ação penal, mas o irmão quer. Vai prevalecer a vontade dele. Agora, se eu tenho dois querendo entrar com a ação penal, vai prevalecer a vontade de quem? Na ordem. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Uma questão interessante que aparece ali é o seguinte. E a companheira? E a companheira pode entrar com a ação penal? Se eu falo em cônjuge, eu posso interpretar isso aqui também para a companheira? Tem doutrina que entende que sim. E até uma posição boa de prova, uma posição tranquila. Tem doutrina, não são todas as doutrinas, mas a majoritária entende que cônjuge poderia também ser a companheira. No caso do homem, poderia ser a companheira e hoje, de acordo com o STF, companheira ou companheiro. União homoafetiva, sem problema nenhum. Não pode ser cônjuge ainda, mas companheiro já pode, né? Daqui a pouco eles querem, né? Que é tudo, né? Que é tudo, mas companheiro pode, ok? Vai poder sim entrar com ação penal. Senão estaria restringindo aí direitos constitucionais. Só falar a palavra bonita que todo mundo entende. Vamos lá, segundo. Ação penal privada, personalíssima, privada, personalíssima. Personalíssima. Essa aqui sim, essa é famosa. Ação penal privada personalíssima. Nesse tipo de ação penal aqui, tão somente a vítima pode entrar com ação penal. Não cabe sucessão processual. Não cabe sucessão processual. Não cabe sucessão processual. Ou seja, é personalíssima da vítima entrar com ação penal. Primeiro exemplo. Vamos lá. O exemplo assim que eu trago de bem longe. Trago lá da Bulgária, porque no Brasil é difícil falar, mas lá na Bulgária acontece bastante. Hoje não é válido mais, mas só para você entender, depois eu dou o segundo caso. Tá lá o cara, tá lá o Thales, professor lá da Bulgária. Aí ele é casado. Olha só, olha o que vai acontecer. Meu Deus do céu, vou ser despedido. Ele é casado. Aí ele descobre uma pulada de cerca. Pular cerca é crime? Pular a cerca é crime? Ah, meu Deus, será? Era crime. Aí que está o problema. Era crime. Não é mais crime. Quando era crime, o chamado adultério, somente uma pessoa poderia entrar com ação penal. Quem era essa pessoa? O corno. Só o corno poderia entrar com ação penal. Ação penal privada personalíssima do corno. Só ele poderia entrar com ação penal. Cabe sucessão processual? Não. Só ele. Segundo caso. Agora eu vou pegar um caso aqui bem longe. Suécia. Lá da Suécia. Mas muito longe mesmo. Lá na Suécia, tem um carinha lá que dá aula de processo civil também, chamado Thales. Aí ele casou. Ixi, meu Deus, casou, ferrou. Aí ele foi lá e casou. Aí ele falou assim, ó, Maria, tô apaixonado, quero casar com você. Aí Maria falou assim, Thales, tem um negócio para te contar. Mas é aquela coisa assim, bem... Aí ele falou assim, não. Eu não quero saber do seu passado. Eu sou o seu presente e construiremos um futuro. Falei, meu Deus, olha o problema que vai dar. Aí foi e casou. Passou um tempo de casado, chegou a Maria e falou assim, Thales, tem que te contar um negócio, não aguento mais, tem que te contar. Estava te ocultando um negócio aí, ocultei, mas agora chegou a hora. Fala assim, ó, hoje, sou Maria. Mas ontem eu era João. Meu Deus do céu. Isso aí é crime, gente? Isso é crime? É crime, cara. Pior que é crime. Artigo 236 do Código Penal. Ocultou aí um erro essencial de impedimento ao casamento. Um erro essencial ou um impedimento também vale a casamento. É crime. Crime lá do 236. Aí, quem que pode entrar com ação penal? Somente o enganado. Só o Thales. Mais ninguém. Nesse caso aí eu tenho uma ação penal privada personalíssima. Talvez quando eu saia daqui já não terei mais um emprego. Mas a gente vai, né?
O exemplo é bom. O exemplo é bom. Vamos em frente, vamos em frente. Terceiro caso. Ação penal privada personalíssima, exclusivamente privada, e a privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Agora sim, essa aqui é conhecida. A subsidiária da pública são os casos de ação penal pública que o Ministério Público não faz nada. O Ministério Público foi totalmente inerte, ficou na vagabundagem. Aí a vítima fala assim, pô, mas o Ministério Público não vai fazer nada. Passou os prazos para entrar com a ação penal lá, 5 dias se estiver preso, 15 dias se estiver solto, e o Ministério Público está nem aí, tá nem aí. Ah, muito trabalho, não quero saber, blá, 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 aquela invenção. Pode o ofendido entrar com a ação penal? Pode o ofendido entrar com a ação penal. A chamada ação penal privada, subsidiária da pública. Ok? Olha que questão interessante, olha que questão boa. Qual que é o prazo para entrar com a ação penal privada? Qual que é o prazo para entrar com a ação penal privada? Os prazos são os seguintes. Regra geral, 6 meses a partir do conhecimento da autoria. 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Exceções que podem aparecer na sua prova. Primeira exceção é essa aqui, ó. Na ação penal privada personalíssima, lá do 236, o prazo é diferente. O prazo é de 6 meses, mas começa a contar de um momento diferente. Começa a contar a partir da anulação do casamento. Porque enquanto ainda anulou o casamento, não há o crime. Porque eu tenho que anular o casamento para reconhecer que era um erro essencial. E isso são regras de direito civil. Ok? Tem que anular o casamento. E na ação penal privada subsidiária da pública, o prazo de 6 meses começa a contar a partir da inércia do Ministério Público. Inércia do Ministério Público. Antes da inércia do Ministério Público, não há falar em início de prazo na ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Beleza, agora vai aquele bisuzão. Coloca aí, pode colocar a câmera, coloca aí, coloca a cereja do bolo. Aquela cerejinha, coloca aí. É o seguinte, ó. Vamos lá, vamos lutar MMA, vamos colocar a cereja do bolo aqui. Professor, quer dizer então que na ação penal pública, obrigatoriedade, indisponibilidade, divisibilidade. Na ação penal privada, conveniência ou oportunidade, disponibilidade, faltou um, vou colocar aqui, indivisibilidade, o contrário. Indivisibilidade. Indivisibilidade. Se o ofendido entra com a ação penal contra um dos autores, ele é obrigado a entrar com todo mundo. Se ele renuncia contra um dos autores, essa renúncia vale para todo mundo. Porque o processo penal aqui é uno, é indivisível. E quem vela pela indivisibilidade? Quem velará pela indivisibilidade é o Ministério Público. É o Ministério Público, ok? Se ele manda o perdão para um dos coautores, o perdão vale para todo mundo desde que aceito. Aí tem que ser aceito, né? Ele terá que ser aceito. Beleza? Outro ponto interessante aqui. Na ação penal privada subsidiária da pública. Na ação penal privada subsidiária da pública. Caso ele não entre com a ação penal no tempo de 6 meses, ocorre a decadência, né? Não entrou no tempo, ocorreu decadência. Mas é chamada decadência imprópria, porque o Ministério Público retoma a ação. Vai extinguir a punibilidade? Não. Se ele entra com a ação penal, ele fica negligência. Negligência é causa de perempção. Caso de perempção. Mas nesse caso aqui, perempção imprópria. Porque se ele for perempto, o Ministério Público toma a ação penal de volta. O Ministério Público fica em cima dele. Beleza, vamos lá. Caiu os princípios. Obrigatoriedade, disponibilidade, divisibilidade. Conveniência, oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Agora, aquela cereja do bolo, aquela para marcar na prova é o seguinte, ó. Onde que vai aparecer o princípio da discricionariedade? Discricionariedade. Regrada ou obrigatoriedade mitigada. Aqui sim uma pergunta boa de prova. Candidato sentado lá, né? Doutor, fala para mim onde está o princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Mas, doutor, eu estudei obrigatoriedade, disponibilidade, visibilidade, eu estudei conveniência, oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade. Agora esse daí
não me ocorre no momento. Você não vai falar isso. Você está assistindo aí, você vai decorar. Olha só. Em regra, o Ministério Público ele é obrigado a entrar com ação penal. Será que tem algum caso que ele não tem essa obrigatoriedade assim forte? Não é totalmente obrigado. Tem. Lei dos Juizados Especiais. Na Lei dos Juizados Especiais, existem institutos descriminalizadores. Institutos dos quais o Ministério Público dispõe que ele pode não entrar com ação penal. O melhor deles é qual? Transação penal. Na transação penal, o Ministério Público, antes de iniciar a ação penal, ele pode falar assim, ó, vamos transacionar, paga aí diretamente aí uma pena pecuniária, paga alguma coisa aí, para que você não vá preso. Vamos acabar com o processo aqui. Nem começou ainda, eu nem entrei com ação penal. Isso é transação penal. Lei dos Juizados Especiais, contravenções penais e crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Ok? Lá na Lei dos Juizados, então anota essa questão muito boa. Anota, vigora o princípio, lei dos juizados. É uma lei muito boa de se estudar, normalmente é cobrada em prova, principalmente em segunda fase, lei dos juizados. Aplicação da suspensão condicional do processo, sempre cai alguma coisinha. Em relação à primeira fase, cai questãozinha boba, perguntando o que é isso, o que é aquilo. Agora aplicar em caso concreto, segunda fase. Sempre assim, né? Beleza? Vamos em frente, vamos lá. Vamos falar aqui, seguindo o nosso material, a nossa sequência, ação penal e alguns casos especiais. Ação penal e alguns casos especiais. Primeiro, ação penal nos crimes contra a honra. Ação penal nos crimes contra a honra. Ok? A regra da ação penal nos crimes contra a honra é o seguinte. Vamos colocar a regra primeiro. Regra, ação penal privada. Aqui, várias questões boas de prova objetiva. Perguntando, qual é a ação penal em tal caso? Qual é a ação penal em tal caso? É aqui que aparece. Ação penal nos crimes contra a honra, ação penal privada. Primeira exceção. Crime contra a honra, no período eleitoral, aí será um crime eleitoral, desde que voltado à atividade política. Crime eleitoral. Ok? Se for crime contra a honra, verificado lá no Código Eleitoral, aí será ação penal pública. Ação penal pública incondicionada. Ok? Primeira exceção. Crime contra a honra no período eleitoral, crime eleitoral, ação penal pública incondicionada. Segunda exceção. Crime contra a honra ou dá, né? Hoje em dia dá presidente da República. Ou chefe de governo estrangeiro. Nesse caso aqui, a ação penal não segue a regra geral que é privada. Nesse caso aqui, a ação penal, ela é pública, só que não é pública incondicionada. É pública condicionada a, como já falado, requisição do ministro da Justiça. Condicionada à requisição é o ministro da Justiça. Ok? Terceira exceção. Ação penal nos crimes contra a honra, de funcionário público. Contra a honra de funcionário público. Só que, nesse caso aqui, se for no exercício das funções, se for fora das funções, segue a regra geral. Aí ele é um particular. Agora, se for contra a honra do funcionário público, no exercício das funções, é outra regra, ok? Primeiro, se você olhar para o Código Penal, calma que eu vou dizer primeiro a posição incorreta, depois eu falo a posição correta.
Se você olhar para o Código Penal, vai dizer o seguinte: nesse caso aqui, contra a honra do funcionário público, no exercício das funções, chamado propter officium. Nesse caso aqui, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Só que essa não será a posição da prova. Por quê? Por causa da súmula 711 do STF. Olha o que fala a súmula do STF. E é a posição da prova. Posição do STF. Vai dizer o seguinte: essa ação penal aqui, a legitimidade é concorrente. É concorrente. Concorrente entre quem? Concorrente entre Ministério Público e concorrente entre ofendido. Entre ofendido. No caso de Ministério Público, será ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. No caso do ofendido, ação penal pública, ação penal privada. Ação penal privada. Ok? Então aqui ele pode ter as duas espécies de ação penal. Ou a ação penal é pública condicionada à representação do funcionário público, ou ele entra com a ação penal privada. No entanto, apesar da súmula, é o que você vai marcar na prova, aqui questãozinha objetiva sempre cobra, só ir lá marcar, é concorrente à legitimidade entre Ministério Público mediante a representação do ofendido, ou ação penal privada mediante a ação penal privada do ofendido, nos casos de crimes contra a honra do funcionário público. No entanto, tem uma outra posição do STF, só o termo aqui que ficou incorreto, apesar de estar na súmula, o termo é incorreto. Se ele representa, o Ministério Público vai entrar com ação penal. Depois ele pode entrar com ação penal privada? Não pode, ok? Não pode entrar com ação penal privada. Apesar de estar escrito concorrente na súmula, não é concorrente, é alternativa. Porque se ele entra com uma, ele não pode entrar com a outra. Concorrente ele poderia entrar com uma e com outra, ok? Mas para marcar na prova, concorrente. Marcar na prova, concorrente. Último caso. Última exceção. No caso de injúria racial. No caso de injúria racial. Estou ofendendo alguém por motivo de raça, cor, sexo. Aqui também entra motivo de deficiência. Quer ver um exemplo? Chama a pessoa de manco. Chamou de manco. Injúria racial. Injúria racial. No caso da injúria racial, será ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Ok? Injúria racial condicionada à representação. Questão boa de prova é o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Chegou um cara na frente do seu restaurante. E ele é negro. Aí você fala assim, não deixa o negro entrar aí. Aí o negro consegue entrar. Aí o negro vai lá, entra e senta. Aí você fala assim para a pessoa que trabalha para você, lá no restaurante. Fala assim, ó, garçom, não serve o negro. E aí, qual que é o tipo de ação penal? Toma muito cuidado com a questão da prova. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Se você chegasse e falasse assim, seu negro, isso aí é o quê? Isso é injúria racial. Agora, o caso concreto que eu coloquei não é injúria racial. Aí é racismo. E o racismo, vou bem colocar aqui, ó, diferente de racismo. O racismo é ação penal pública incondicionada. Ok? Muito cuidado. Se for racismo, ação penal pública incondicionada. Beleza? Vamos em frente, vamos dar continuidade. Ação penal nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou colocar assim, ó, Lei Maria da Penha. Aqui muito bom uma questãozinha em prova. Muito bom mesmo. Vamos lá. Se você comete um crime nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode bater em mulher? Será que eu posso dar umas porradinhas tudo tranquilo, não tem problema não? Vou dar umas porradinhas, acho que não tem problema não. Tem certeza? Cuidado. Tem problema sim. Não pode sair batendo em mulher não, pelo amor de Deus. Tem problema sim. Aqui tem uma confusão danada feita pelo STF, só que eu vou tirar essa confusão toda da sua mente. Você vai acertar a questão da prova. Tirar a confusão toda. É o seguinte, ó.
eu tenho o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que ela fala da chamada renúncia à representação. Renúncia à representação. E eu tenho o artigo, acho que é o 44, eu tenho o artigo 41, que ele fala da Lei 9.099, lá de 95. O que o artigo 41 fala? Não se aplica a Lei 9.099. Não se aplica a Lei 9.099 aos casos de Lei Maria da Penha. Beleza, vai pensar o seguinte. Professor, dá um bizu aí, mas aquele bizu bom, aquele bizu para não errar questão de prova. Melhor bizu de todos. Beleza, vamos ao bizu. O bizu é o seguinte, se o crime for de ação penal pública incondicionada, no caso de Lei Maria da Penha, você vai dizer assim, ó, continua sendo incondicionada. Se já era de incondicionada, no caso de Lei Maria da Penha, continua sendo incondicionada. Continua sendo. Cuidado. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, aqui que está o X da questão. Se ele era condicionado à representação, muito cuidado, ele continua sendo. Em regra, ele continua sendo condicionada à representação. Ok? Professor, está errado. Não está errado. Olha só, se for lesão leve, e é isso aqui que o STF decidiu, é a lesão leve. A lesão leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Quem é que fala isso? Quem fala isso daqui é a Lei 9.099. É a Lei dos Juizados que vem falar isso aqui pra gente. Ó, no caso de lesão leve ou lesão culposa, o crime será de ação penal pública condicionada à representação. O Código Penal não falava nada. Antes da Lei 9.099, era ação penal pública incondicionada. Aí o STF decidiu o seguinte, ó. Se o 41 fala que não se aplica a Lei 9.099, eu não posso aplicar isso daqui. Se eu não posso aplicar isso daqui, no caso de lesão leve em violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, a ação penal será pública incondicionada. Aqui que está o X da questão. Tão somente na lesão leve, que era ação penal pública condicionada à representação, por causa da Lei 9.099, como o STF declarou inconstitucional 16 e constitucional 41, a lesão leve, no caso de Lei Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Aí todo mundo saiu falando na rua assim. Mas muita gente mesmo, muita gente. Televisão, o pessoal falando assim. Agora a Lei Maria da Penha é incondicionada. Não é tudo. Pô. Se tiver lesão é incondicionada. O próprio 16 ele continua valendo. Porque o 16 fala assim, ó. Existe a chamada renúncia à representação. Na verdade, é uma retratação da representação. Essa retratação será feita perante o juiz. Caso exista crime de ação penal pública condicionada à representação. E continua existindo. Só que não é caso mais de lesão leve. Exemplo. Aí caiu na prova. Meu Deus. Caiu numa prova lá em Goiás. Olha que beleza. Caiu na prova assim, ó. No crime de ameaça, em violência doméstica e familiar contra a mulher. Qual que é o tipo de ação penal? Todo mundo foi aqui, ó. Todo mundo fala que agora é incondicionada. Foi lá e marcou incondicionada. Errado. A ameaça, ela é condicionada à representação. Quem que diz isso? Quem diz isso é o Código Penal. Se o Código Penal fala que é condicionada à representação, por que eu vou mudar? Eu só mudaria se estivesse escrito isso na Lei 9.099. Eu vou falar um caso aqui que é um caso emblemático. Ninguém fala. Imagina o seguinte, crime de estupro em violência doméstica e familiar contra a mulher. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Qual que é a regra geral do estupro? A regra geral do estupro é condicionada à representação. Pergunto, vai continuar condicionada à representação ou vai para incondicionada? Doutrina não fala muito bem, não. Posição minha aqui, ó. Se a regra geral é condicionada à representação, ela continua sendo condicionada à representação. Isso está onde? Isso está
no Código Penal, não está na Lei 9.099. O que não se aplica é a Lei 9.099. Foi isso que o STF quis dizer, apesar de não ter dito claramente, mas foi isso que ele quis dizer, ok? Então, muito cuidado em sair falando assim, ó, todo tipo agora de ação penal nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher é ação penal pública incondicionada. Negativo, pô, negativo. Somente a lesão leve que estava prevista na Lei 9.099. Eu não aplico Lei 9.099 em caso de Maria da Penha. Eu não tenho os institutos despenalizadores. Transação penal, composição civil dos danos, aí não vou ter. Não vou ter pena pecuniária, tranquilo? Beleza? Não vai essa questão aqui não, pelo amor de Deus. Para fechar aqui, ó, ação penal nos crimes contra a dignidade, sexual. Temos lá o crime de estupro, violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável, vai entrar tudo aí. Agora sim, a regra é ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Professor, cai regra em prova? Essa cai porque mudou em 2009. No entanto, vou colocar aqui a exceção para você, e agora a exceção bem tranquila. Isso aqui foi trazido pela Lei 2015. 2015 lá de 2009. Exceções. Primeira, menores de 18 anos. Menores de 18 anos. Segunda exceção. A segunda exceção é aquela ridícula que está dentro da primeira. Vulneráveis. Quais são os vulneráveis? Menores de 14 anos, tá dentro do menor de 18 já, né? Menores de 14 anos, ou aquele que não pode exprimir a sua vontade, mesmo que seja momentânea. É só imaginar, aquela pessoa lá bêbada e tal, você vai lá e se aproveita. Ela não pode momentaneamente exprimir a sua vontade. Estupro de vulnerável. Nesses dois casos aqui, a exceção será a ação penal pública incondicionada. Ok? Súmula 608 do STF. A súmula é anterior à Lei 2015. O que a súmula falava? O que a súmula fala? No caso de violência real, será ação penal pública incondicionada. Toda a doutrina entende pelo cancelamento dessa súmula. Porque a regra agora é condicionar a representação. E o último caso, que aqui a doutrina é majoritária e não tem como ser diferente. Caso tenha, no estupro, por exemplo, lesão grave ou morte. Imagina o seguinte, você praticou um estupro e a pessoa morreu. Não tem sucessão processual, ela não tem sucessor. Vai ser condicionada a representação? Não tem ninguém para representar. Extinguiu a punibilidade? É só você escolher suas vítimas, então. Você vai lá e escolhe, só vou praticar estupro, que venha um resultado culposo morte, caso ela não tenha sucessor. Se ela não tem sucessor, vai extinguir a punibilidade. Porque o próprio Código Penal fala que estupro com lesão grave ou morte é ação penal pública condicionada à representação. Então a doutrina fala, não, nesse caso aqui não tem como. Se tiver lesão grave ou morte, a ação penal pública será incondicionada. Ok? Ação penal pública incondicionada. Isso aqui é doutrinário. Não está na letra da lei. Estamos esperando uma posição do STF nesse sentido aqui. Seja pelo cancelamento da 608, seja pela edição de uma nova súmula trazendo essa nossa posição aqui, uma posição bem mais tranquila. Para fechar, vou colocar uma questãozinha aí, uma questãozinha bem tranquila, só para sentir o clima. Sei que foi meio rápido, mas só para a gente sentir o clima, ver o que é processo penal e a gente ia se adequando à matéria. Questãozinha aí no material. Questãozinha fala assim, olha só que beleza. Caiu para analista judiciário, execução de mandados. Aí, olha que beleza. Olha, esse pessoal de execução de mandados, muita facilidade. A ação penal ajuizada pelo ofendido ou porque tenha condições de representá-lo nos crimes de ação penal pública, quando não for intentada pelo Ministério Público no prazo legal, denomina-se ação penal. Ou seja, a ação penal era pública e o Ministério Público não entrou no prazo legal. E aí, o ofendido pode entrar com ação penal? O ofendido pode entrar com ação penal, sim. Que tipo de ação penal é essa? Ação penal privada, subsidiária da pública. Ação penal privada, subsidiária da pública.
Pode olhar o gabarito, letra direta aí, ação penal privada subsidiária pública. Letra C. Letra C. Agora eu só vou contar um caso concreto aqui para a gente fechar. Nos crimes contra vulneráveis. Cara. Muita gente cometendo esse crime sem saber. Crimes contra vulneráveis. Olha só, imagine o seguinte. Você está lá no carnaval. Aí passa sexta-feira, passa sábado, passa domingo de carnaval. E você doido para fazer alguma coisa, doido para dar uma. E nada. E nada. Meu Deus do céu. Aí vem segunda-feira de carnaval. Nada. Vem terça-feira de carnaval. Nada. Aí tu fala assim, gastei aqui mó dinheirão para vir no carnaval. Carnaval de Prados, Minas Gerais. Melhor carnaval do mundo. E nada. Aí chega quarta-feira de cinzas. Aí você vê passando aquele trio elétrico. Aquele triozinho passando ali. Aí você olha aquela mulher, você olha assim, quarta-feira de carnaval, meu filho, já tá meio assim, tudo é bom pra você, né? Já viu, ó, o nível já tá outro, né? Tu olha assim, a mulher está completamente bêbada, mas completamente bêbada. Fala assim, quarta-feira de cinza, chegou a minha vez, é agora. Vai lá e faz alguma coisa. Não pode falar, tem coisa que não pode falar, meu Deus do céu. Aí você faz alguma coisa, e aí? Esse alguma coisa que você fez é o quê? Estupro de vulnerável. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Cuidado, muita gente cometendo esse crime por aí. Ok? Muita gente cometendo esse crime. Vamos fechar? Tranquilo? Beleza? Ó, espero que em processo penal, ECA e legislação penal especial também é comigo. Caso haja interesse nessa área, vai estar tudo junto. Processo penal, espero que tentei passar aqui de forma bem rápida, alguns conceitos rápidos, questõezinhas de prova estão caindo aqui muito, mas muito, muito mesmo. Na última AB caiu uma questão daqui, olha a última questão da AB que falou, só falava assim, ó, só falava assim, no caso de ação penal privada, quem que pode entrar com a ação penal? Uma questão falava, ofendido, errado, ofendido ou representante legal. A outra falava assim, ó, vigora os princípios da conveniência e oportunidade, certo? Princípios da conveniência e oportunidade. Molezinha, pô, o que cai aqui normalmente é molezinha. Não tem muita dificuldade, Thales. O processo penal, ó, sossegado, né? sossegado. Eu tô tranquilo. Pois é. Fazer um esclarecimento pro pessoal, porque é o seguinte. Opa. No aulão passado, o Senna me usou de exemplo falar que era corno. Ih, rapaz, eu falei de novo. A Lília me usou de exemplo para ser aquele bobo que o advogado rouba. Esse aqui tá me chamando de transexual. Pessoal, informar que a gente... Eu sou coordenador desse troço aqui, tá? Informar que a gente vai ter uma reformulação no quadro de professores em breve, tá? Então podem ficar tranquilo, porque aqui tá feia coisa de exemplo. Pior que eu tenho aula de penal com o Evandro semana que vem, eu tô até com medo. Não, mas olha só, eu falei lá da Bulgária, da Suécia, não é você. Tá, não era eu, não, era outro Thales, né? Outro coordenador e tal, tem muito. É, isso daí. Não era o Moraes. Pois é, né? Vamos ver. Mas é isso aí, né, cara? Direito processual, depois que você estabeleceu ali uma linha... Uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio, decorou algumas coisas, vai tranquilo, não tem segredo não. E é muito importante para uma segunda fase, né? Sim, Quem for optar aí por uma segunda fase de direito penal, tem que saber processo penal, não tem como. Sem dúvida. E leis especiais também. E leis especiais também. Leis dos juizados especiais, então, sempre cai alguma coisinha. Pois é. É isso aí, então, pessoal. A gente quer agradecer aí a presença de todo mundo que acompanhou o nosso aulão. Dia 20 a gente vai ter aulão de novo, aí vai ser o Evandro com direito penal, eu vou estar aqui com processo civil. Acompanhe a gente de novo aí, vem aqui pegar um monte de dicas, vocês vão ver que a gente chega e dá o filézão pra você chegar na tua prova do AB e moer aquele troço, né? Passar na primeira fase, parar com esse sofrimento, né, pô? Chega de ficar aguentando todo mundo, mas você não passou na OAB ainda. Estamos aqui desmistificando a OAB. Pois é, cara. Primeira fase é só ter um pouco de tranquilidade. Só. Metade, você contra você. Metade. Todo mundo é possível fazer metade, mas tem que estudar, lógico. Tem que fazer a sua parte, né? A gente faz a nossa parte aqui trazendo o principalzão mesmo, o resumão. Sim. Aquela parte mais importante para tua prova, faz a sua agora. Pega isso daí, estuda, se aplica. Vai chegar lá, vai passar e chega, né, cara? Que sofrimento que é quando você tá sem um AB. Mas você não tá prestando um AB? Mas por que você não passa? Sabe? Pra que você fez o curso de Direito? Fez o curso de advogado? Né? Aquela que eu fiz, mas você se formou advogado? Então chega, sabe? Chega desse papo aí, deixa esse povo um pouco de lado, vem estudar com a gente. Aí na hora que você tirar a tua carteira, você pode até não crachá no peito assim, né? Aí tu anda com ela pra todo lugar. Não, esse crachá você coloca e leva lá naquela vizinha. Todo mundo tem uma vizinha. Todo mundo tem aquela vizinha que enche a porcaria do saco. Leva pra vizinha e mostra pra ela. Agora sim, aí, ó. Bota na cara dela. Pode Mas o duro é que depois o pessoal vem. Então, eu tô com uns problemas lá na justiça. Eu precisava que você fizesse um papelzinho pra mim. A vizinha. A vizinha, né? É sempre assim, né? Depois vai ter que fazer muito pro bono ainda, né? Meu Deus Não tem jeito. Pessoal, muito obrigado pela presença aí. Dia 20, vem com a gente de novo. Entra lá no nosso site. Entra no site do Alfa, dá uma olhada no nosso curso lá, entra lá também no blog, dá uma acompanhada no blog, acompanha lá diariamente, a gente sempre vai fazendo postagem, sempre traz coisas novas, todas as ferramentas aí para ajudar na tua aprovação no exame da ordem. Beleza? Dá uma
Um abração, Pessoal, pessoal. um abraço. Espero que tenham aqui entendido um pouco da matéria. Caso tenha interesse, a gente está aí para ajudar. Pode mandar dúvida, pode procurar o curso. Processo penal e as demais matérias. Professor excelente aqui na minha frente, professor de altíssimo gabarito. Um abraço e fiquem com Deus. E acompanhe o fórum também que a gente tem lá no Equipe. Se você entrar no blog da Equipe, vai ter lá. Fórum. Entra lá, tem lá um tópico só para perguntas de cada matéria da OAB. Estou com uma dúvida em tal matéria da OAB. Vai lá e tira a dúvida, tá? Para isso aí que existe. Todas as ferramentas que a gente disponibiliza para a tua aprovação. Para tirar dúvidas, para sanar, para sentir a segurança que precisa para a tua prova aí. Pessoal, grande abraço, até o próximo aulão. Muito obrigado pela presença.